Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 20. Bons estudos! Sabe, Neneu, eu me cansei, andei pra chuchu, nadei de montão, me ralei nas pedras, fui comido pelos borrachudos, mas repetia tudo de novo. Eita viagem gostosa, viu? Não tem nada melhor que viajar, né, Alberto? E sabe que se a gente viajar atento, a gente ainda aprende um monte de coisa, sabia? É verdade. E olha, eu trouxe aqui até um mapa pra te mostrar tintim por tintim a viagem até Ilhabela. E você também vai poder acompanhar com a gente essa viagem maravilhosa. Basta prestar bastante atenção na nossa teleaula de hoje. Nós vamos primeiro passar pela Serra do Mar, conhecer um pouco da vegetação e dos animais que moram ali. Depois, vamos passar por um mangue. Vocês vão entender porque, apesar do aspecto feio e do mau cheiro, os mangues são dos ecossistemas mais importantes da natureza. Finalmente, na praia, faremos um passeio ao costão e as suas características, além de conhecermos alguns dos seus mais famosos habitantes. Eu, se fosse você, não perdia essa viagem por nada desse mundo. A nossa teleaula está começando agora. Opa! Obrigado, Maria. Já vai. Nenê, olha, a gente pegou essa estrada aqui, ó. A gente foi bem devagar, sabe, por causa das curvas. Nós passamos aqui esse trecho de serra, tá? E deu pra ver bem a paisagem aqui, sabe? E como é que era a paisagem? Ah, bonita, rapaz, bonita mesmo, viu? Nós até chegamos a descer aqui pra dar uma olhada melhor aqui na mata. A gente logo sente a diferença. O ar é mais fresco, mais úmido. A vegetação é densa, verde, muito verde. As árvores são grandes e muitas têm copas floridas. Flores amarelas, roxas, lindas. Tem também muitos tipos de palmeiras, orquídeas. Às vezes eu fecho os olhos e parece que eu ainda tô lá. Alberto, como a gente mora numa cidade que fica bem acima do nível do mar, quando a gente vai pro litoral, a gente é obrigado a descer a serra e ainda bem a gente acaba observando essas maravilhas, né? E eu fiquei impressionado com a quantidade de vegetação. É que na encosta da serra faz bastante calor e chove muito. É o ambiente ideal para desenvolvimento de florestas tropicais. Você viu algum bicho? Olha, eu vi muitos sons e ruídos, mas com certeza devem existir centenas de animais por lá. A Serra do Mar tem sido cenário de muitas aventuras, tanto que alguns grupos de exploradores amadores acabam se perdendo na mata. A gente vai conversar com o André, que acabou de ser resgatado depois de passar o dia inteiro perdido na floresta. Ô André, e aí, como é que foi? Agora que passou fica fácil falar, né? Mas na hora a gente fica muito assustado, acaba se batendo, se machucando. E à noite aqui, a serra é muito fechada, à noite a gente acaba ficando muito assustado. Você teve algum momento de pânico? Ah, sim, mas mais no começo, né? E eu acabei machucando a perna, mas eu consegui pedir socorro pelo celular. E aí eu acabei ficando mais tranquilo e pude observar os animais da floresta, meio para me distrair, meio para passar o tempo mesmo, né? Olha só a presença de espírito desse fulano. Perdido na Serra do Mar, ele resolveu ocupar a cabeça. Começou a gravar o som e a fotografar os animais que vivem na mata. Ele conseguiu fotografar um sagui no meio das árvores, um esquilinho pequeno que vive sobre os troncos, o caxinguelê. Ele também fotografou aves, flagrou uma araponga, conhecida também como a voz da Mata Atlântica, e tirou fotos de muitas bromélias, cada uma mais linda do que a outra. Olha só. Aqui também diz que ele só não conseguiu ver mais animais porque alguns deles, como a sussuarana, a jaguatirica, a onça pintada, estão sumidas, ameaçadas de extinção pela ação predatória do homem. Então, já pensou? Você está perdido na mata e dá de cara com uma jaguatirica? Depois da serra, era uma reta só. A gente passou por alguns rios, vilarejos, aí eu vi uma barraquinha amarela do lado da estrada. Vendendo ostra. Ah, não tive dúvida. Deu uma paradinha, né? Mas aí, Neneu, eu comecei a sentir um cheiro desagradável, sabe? Desagradável mesmo. Eu pensei até que havia algum lixão por ali. Sim. Mas não. O cheiro era do lugar mesmo, o cheiro estava no ar, sabe? Ah, não. Você provavelmente estava num mangue, Alberto. Aliás, as ostras que você gosta tanto sempre vivem perto de mangues. E eu posso apostar com você que por ali devia ter um rio bem grande. Deixa eu me lembrar. Tinha sim, e tinha um rio bem pertinho da barraca.
E ele era bem grandão mesmo. Eu fui até bem perto dele para ver de onde vinha aquele mau cheiro. Como é que você adivinhou que tinha um rio? Porque, Alberto, sem esse rio não existiria um mangue. E o que tem a ver o rio com o mangue? Esse rio, que faz parte do caminho da água, em direção ao mar, nasce no topo da montanha e desce até a base, ou seja, ao nível do mar. Enquanto ele vai descendo a montanha, ele vai retirando terra e pedrinhas e chega até aqui rico em partículas e nutrientes. No final desse caminho, a água doce do rio se encontra com a água salgada do mar e cria esse ambiente todo especial, ideal para a desova e para o crescimento dos filhotes. Para você entender melhor o que acontece quando a água do rio se mistura com a água do mar, eu vou mostrar uma experiência que eu fiz hoje com os meus alunos, tá certo? Maria, você podia trazer 2 copos, por favor? Isso, obrigado. Agora, Alberto, faz o seguinte, pega um pouco de terra e coloca em um dos copos. Isso, coloca mais um pouquinho, isso. Isso, obrigado. Agora, Alberto, você coloca um pouco d'água no copo. Isso, agora mistura, tá? Legal, legal. Maria, olha, tá vendo? Ó, ficou água suja e terra lá no fundo, né? Será que você conseguiria só tirar a água suja, passar por esse copo, mas sem mexer na terra que tá lá no fundo? Isso. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Isso, legal. Obrigado, obrigado. Agora eu vou colocar um pouco de barrilha aqui nessa água suja. Barrilha? Nunca ouvi falar nisso. Ah, eu já. Isso vende em loja de material de construção. É para limpar a piscina. Então, a gente coloca um pouco de barrilha aqui na água suja, mistura e veja o que acontece. A terra se deposita no fundo do copo. E rapidinho. Então, é mais ou menos isso que acontece quando a água do rio se encontra com a água do mar. A barrilha é uma mistura de sais de cálcio, que também são encontrados no mar e em alguns rios. Como vocês viram na experiência, a água com sais de cálcio, ou barrilha, fez com que as partículas de terra se deslocassem para o fundo do recipiente. Da mesma forma, a água do mar faz com que as partículas e nutrientes trazidos pelos rios fiquem depositados no fundo dos manguezais. Por isso o solo dos manguezais são tão ricos em nutrientes. Então é por isso que tem aquele cheiro ruim de coisa meio podre? Exatamente. Todo o material trazido pelo rio, desde lá da montanha até desembocar no mar, pedacinho de planta, animal, terra, fica tudo depositado no mangue e começa a apodrecer. Que nem quando a gente deixa uma comida ou uma fruta estragar e depois fica aquele cheirinho agradável. É mais ou menos isso. O que acontece é o seguinte, como o solo é pastoso e o mangue está sempre alagado, esse apodrecimento demora para acontecer. Por isso que fica esse cheirinho desagradável que você sentiu, Alberto, por muito tempo. Essa aparência feia e pastosa do mangue engana muita gente, né? Ele parece podre, estragado, mas na verdade não é. Esse aqui é um dos ambientes naturais mais ricos em nutrientes. Agora, por ele ter essa consistência meio arenosa e barrenta, olha só, fica difícil das plantas maiores crescerem aqui. Dá uma olhada como é que ficam as raízes das árvores perto do rio. Elas são grandes e espalhadas e saem do tronco. Isso tudo para ajudar as plantas a se fixar nesse solo pastoso. Existe uma grande variedade de animais aqui no mangue. Os mais conhecidos de todos são os caranguejos. Bom, vamos ver se a gente acha algum por aqui. É sorte, viu? Porque geralmente eles passam a maior parte do tempo enterrados no lodo. Outro dia, eu estava lendo uma reportagem sobre um mangue que foi aterrado ilegalmente. Eu fiquei super preocupado. As pessoas olharam aquele mangue feio, mal cheiroso e já foram jogando terra em cima. Iam construindo casas. Vocês já pensaram? As consequências de se destruir um mangue podem ser enormes. Você sabe por quê? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Muitos peixes, na época de reprodução, desovam nos mangues. A natureza é sábia. Nesse ambiente cheio de nutrientes, os filhotes não terão problemas para se desenvolver. Também ali crescem filhotes de muitos crustáceos, como o siri, o caranguejo. Portanto,
Quando se destrói o mangue, na verdade pode-se afetar todas essas espécies de animais que não terão onde colocar seus ovos. Esses animais, por sua vez, são alimentos de outras espécies, que também serão afetadas. Enfim, mexe-se em toda uma cadeia de plantas e animais que vivem em equilíbrio na natureza. O ser humano precisa respeitar a natureza, senão acaba prejudicando a si próprio. Não é mesmo? Concorda comigo? Depois da serra, depois do mangue, depois de atravessar o canal de balsa, finalmente chegamos à praia. Aí eu me esbaldei. Sol, mar, areia, gente bonita. Aquele futebolzinho coletivo. Tudo que um cidadão honesto e trabalhador como eu tem direito, certo? Sim. Aliás, todos nós, né, Alberto? Todos nós. Bom, aí tava tudo correndo bem, né? Eu até encontrei uma amiga minha lá, sabe? Aí a gente resolveu dar um passeio, sabe como é, né? Pra fugir daquela confusão toda. E daí? Resolvemos passear pelas pedras. No começo, elas eram lisinhas e escuras. Mas à medida que a gente foi chegando perto do mar, elas foram ficando ásperas, cheias de conchinhas que beliscavam o pé. Daí aconteceu. A minha amiga cortou o pé numa pedra preta. Depois que eu fui saber que ela tinha se cortado com o marisco. O tal do marisco estragou o meu passeio. Que? Aquela concha que a gente come, põe nos risotos, nas caldeiradas? Esse mesmo que é o marisco. Também, né, Alberto? Você foi levar sua amiga pra passear num costão, numa região costeira? Qual o problema? É que os seres vivos que vivem nos costões prendem-se às rochas e fazem delas sua moradia. Eles ficam ali, fixos, e tiram da água do mar o seu alimento e o oxigênio que precisam para respirar. Os mariscos são um desses habitantes. E se não tomar cuidado, as pessoas podem se cortar nas conchas de marisco, sim. Esse marisco estragou todo o meu barato. E tem mais, a distribuição desses seres vivos nas rochas não é um acaso, não. Depende da quantidade de água que cada espécie precisa para viver. Como assim, entendeu? Olha, lembra do seu passeio? Na região superior das rochas não existia nada, né? Elas são lisinhas. Aquelas baratinhas da praia vivem ali. Ocupam praticamente todas as pedras do costão. Eu não gosto muito de chegar perto d'água. Depois aparecem as primeiras conchinhas, aquelas que beliscavam os pés. Alberto, elas não eram branquinhas, pequeninhas e ficavam grudadas na pedra? Eram assim mesmo. Então, são as cracas. Ficam mais longe do mar porque precisam de menos água. Já mais perto da água fica uma faixa de mexilhões, também conhecidos como mariscos. Eles também ficam presos na rocha. A sua amiga deve ter se machucado pisando nessa região. Olha, quando você abre o marisco, o que você vê dentro? Tem o corpo daquele animal, né? Aquela parte meio mole. Então, tem gente que adora isso, né? Temperado, uma delícia. Maravilha. Bom, e tem também alguns seres vivos que precisam de uma grande quantidade de água. Por isso eles ficam na base da rocha, certo? E nessa região também tem algas e plantas marinhas. Enfim, se a gente fosse fazer um desenho esquemático, faríamos 4 faixas. A faixa A, na parte superior, mais distante da água do mar. Ali as pedras são lisinhas, onde gostam de ficar as baratas da praia, também conhecidas como lígia. Depois, a faixa B, onde ficam as cracas. Depois viria a C, a faixa dos mexilhões. E por último, a faixa D, das algas, que ficam na base das pedras já submersas. É um habitat muito rico em diversidade de espécies. As esponjas também vivem nessa faixa, grudadas na região mais baixa das rochas, constantemente cobertas pelo mar. Existem esponjas laranjas, vermelhas. Nessa região vivem também os ouriços, em cavidades nas pedras que eles mesmos cavam e todo cheio de espinhos. É muito perigoso pisar nele. Como vimos, a região costeira possui muitos ambientes diferentes, todos eles determinados pela presença indispensável do mar. Vambora, Dito? Puxa, quanta coisa a gente aprende numa ida ao litoral, né? Olha, eu vi tanta coisa que é melhor a gente fazer uma revisão para não esquecer de nada, hein? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, conhecemos vários ambientes naturais que a gente atravessa numa viagem ao litoral. A serra, com mata atlântica exuberante e muitos animais. Depois, conhecemos os mangues, ambientes de solo pastoso, rico em nutrientes. É ali que várias espécies de peixes e crustáceos desovam na época de reprodução. Vimos ainda como é a distribuição dos seres vivos nas 4 faixas de um costão, aquela parte cheia de rochas e pedras nas praias do litoral.
Faça como eu da próxima vez que for ao litoral. Observe com atenção os vários ambientes naturais que você cruzar. Você vai identificar diversos animais e plantas que nós vimos na teleaula de hoje. Então, você me conta, tá bom? Tchau, até a próxima.